E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele está nele. 1 João 3, 24. Estamos mais uma vez, amigos, nesta quarta-feira, para abrirmos mais uma vez a palavra do Senhor e recebermos dele as suas bênçãos. Estamos numa série muito especial que tem como título Permanecer em Jesus, e eu gostaria muito que você nos acompanhasse nesse movimento de busca do Senhor para a sua vida. Uma vez um grupo de alunos chegaram para o grande missionário Hudson Taylor e perguntaram: missionário, como é que você consegue crer em cada palavra da Bíblia? Como a Bíblia é confiável, me diz? O missionário respondeu: quando terminar essa reunião, você vai pegar o seu boletim de transporte e vai verificar os horários do ônibus, correto? Os jovens disseram correto. E ali vai dizer o momento em que você deve estar na estação para pegar o seu ônibus. Os meninos disseram, isso mesmo. Então me faça o seguinte, se você vai crer que aquele boletim vai te informar o ônibus, o horário do ônibus certo para você pegar, por que não crer na Bíblia? Por inúmeras vezes ela te mostrar qual o caminho da vida tomar. Muitas pessoas chegam até a parada do ônibus, e ali, se elas não quiserem crer no horário, elas vão ficar sem e não ficarão para trás. Ficarão sem ônibus, elas ficarão sem ônibus e serão deixadas para trás. Você quer ser deixado para trás? Amigo, do mesmo modo, a palavra de Deus, ela chega ao seu coração para ser uma bênção para você e a sua família. Ela chega até você para que você cresça em Cristo. E o tema de hoje é obediência pela fé. Eu quero convidar você à leitura de um texto muito significativo para a gente. Esse texto está em Romanos capítulo 16, versículos 25 ao 27, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações, para a obediência pela fé ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, por todo sempre. Amém. Esse texto ele fala de algo interessante, ele fala de revelação do mistério. Que revelação seria essa do mistério? Interessante que fala revelação essa, que também é movida para a obediência pela fé. Olha só, quando a Bíblia diz desse mistério aqui, está dizendo que o maior mistério que o ser humano pode ter é receber Cristo na sua vida. Não existe outro mistério maior do que esse. Receber Cristo na vida é receber o nome de cristão. É dizer para o Senhor, venha viver em mim. Senhor, permaneça comigo. E essa é a palavra que a Bíblia traz. Em 2 Coríntios 5,17, diz assim que em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. E não existe, amigo, um mistério maior do que esse. Não existe um mistério maior do que receber o eterno dentro daquilo que é finito, do ser que é finito. Não existe um milagre maior do que um ser pecador receber aquele que é o Salvador, o Santo. Em Efésios, capítulo 3, 1, fala assim, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que convite gostoso de sermos cheios da plenitude do Senhor. É um privilégio para o homem receber Jesus na sua vida. Imagine, uma vez explicando para minha filha sobre o que era eternidade. E ela falando, pai, o que é eternidade? Eu falei, filha, eternidade é aquilo que não tem início e não tem fim. É algo tão grande que a gente nem consegue explicar. Porque imagine que a nossa mente seja uma xícara para você tomar um chá. E toda a eternidade seja um mar. Como é que se coloca o mar dentro de uma xícara? Ela falou assim, pai, não tem como. Eu falei, filha, não tem como compreendermos a eternidade. Quando a Bíblia diz que o mistério é receber Cristo na gente, é o privilégio que o ser humano tem de aqui na Terra ainda sentir o sabor do que é viver a eternidade. E por mais que ele saiba que a vida dele um dia aqui vai terminar, ele já começa aqui a experimentar o que ele vai viver lá no reino dos céus. Amigos, o maior mistério que tem é receber Jesus no nosso coração. A Bíblia nos orienta
a aprendermos sobre a obediência. E a obediência ela é necessária, a lei de Deus ela é uma bênção. A palavra de Deus diz assim, em 1 João 5,3, os seus mandamentos não são pesados. E diz mais, o próprio Jesus disse, porque o meu jugo é suave, lá em Mateus 11,30. O salmista Davi também, ele traz a mesma ideia, dizendo o seguinte, alegrar-me-ei em teus mandamentos, no Salmo 119, e diz mais, fala assim, para mim, melhor do que inúmeras riquezas, ouro ou prata. A lei do Senhor, ela é uma bênção, ela é necessária. Davi ainda afirma, dizendo assim, folgo com a tua palavra, quer dizer, tenho prazer, ela não me aperta, ela não me oprime, bem pelo contrário, a lei, a tua palavra, ela é uma bênção para mim, eu tenho uma alegria nela. Amigos, a obediência pela fé é algo agradável a Deus. A obediência, ela é necessária. Todo o universo trabalha em obediência, trabalha em regras. Deus colocou regras no universo, como por exemplo, o nosso planeta ele gira em torno de si num prazo de 24 horas. É uma regra, não muda. Em 24 horas temos dia e noite. O nosso planeta gira em torno do Sol nos 365 dias do ano. É uma regra. A cada ano funciona. Funciona assim. Uma volta em torno do Sol. O Senhor também ele tem colocado regras. Ele é o Deus que estabelece regras, os limites. Porque Ele sabe o que é o melhor. A natureza tem regras. As coisas têm regras, e o Senhor entende que a nossa vida também precisa de regras. Num mundo tão relativo quanto hoje, quando se fala de casamento, quando se fala de sexualidade, como se fala de honestidade, de namoro, nós precisamos de regras. Matias Cláudios disse algo interessante, olha o que ele diz. O homem precisa de uma âncora firme, algo que não dependa dele, mas sim algo do qual ele possa depender. Nós precisamos das regras, elas são para a gente uma segurança. Eu quero levar você a entender, amigo, que as leis do Senhor são para a gente segurança. São regras que nós podemos andar sobre elas com toda a paz, porque elas, ao invés de nos pesarem, elas nos protegem. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 3,11, fala assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus, ele tem que ser o nosso fundamento, a nossa regra. E o que é esse fundamento aqui? Veja bem comigo, uma linguagem muito prática hoje, viver sobre a lei do Senhor é viver sobre a opinião do Senhor, viver sobre a ordem do Senhor, sobre a perspectiva do Senhor. Quando Deus fala que é para andarmos desse caminho, eu vou dizer, Deus, eu quero então viver nos teus caminhos, Deus, eu quero andar conforme os teus caminhos, Deus, eu quero seguir os teus passos. Por mais que eu ache que os meus são melhores, eu vou seguir os teus passos. Amigos, nós vivemos num mundo onde cada um tem a sua opinião, mas ninguém pergunta qual é a opinião de Deus. Eu quero convidar você a entender a lei do Senhor como a opinião do Senhor para a tua vida. E queria que você pegasse a tua vida e estabelecesse sobre as ordens de Deus. Porque a ordem de Deus nunca será pesada para você. O escritor Paulo, em 2 Coríntios 4, 3 e 4, escreveu um texto incrível para a gente. Ele disse assim, mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só esse texto. Você percebeu aqui quando falou que os quais o Deus deste século cegou o entendimento? Esse texto se refere aqui aos incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não creem em Deus. E muitas pessoas não creem em Deus porque Satanás as cegou. Mas eu posso dizer para você também, amigo, preste muita atenção, que há muitos crentes que estão também, de certa forma, cegos. E qual é a implicação disso? Duas implicações. Muitas vezes a pessoa que está cega, ela não vê tudo. Olha só, ela não vê tudo. Ela perde algumas coisas. E na nossa caminhada espiritual, talvez Satanás tenha nos cegado ao ponto de a gente não conseguir enxergar o todo. Enxergamos apenas algumas coisas. E às vezes só enxergamos aquilo que nós queremos enxergar, queremos ver.
Nós selecionamos. Não, isso aqui me convém, isso eu quero ver. Não, isso aqui não é legal para mim, isso aqui eu não quero ver. E nessa situação nós ficamos cegos. Primeiro ponto, nós não enxergamos o todo. E o segundo ponto, às vezes nós estamos no lugar onde nós não deveríamos estar, mas gostamos de estar ali. A cegueira não ela é só visual, a cegueira talvez seja do nosso gosto. Nós começamos a gostar de coisas que Deus não gosta e aquilo que Deus gosta, nós não gostamos. Eu quero que você, nessa caminhada, entenda aonde Deus quer levar você. Em Apocalipse capítulo 3, ali fala da igreja de Laodiceia, uma igreja que é marcada como uma igreja que está cega. E ali diz que ela não percebe aonde ela está. E é bem capaz, amigo, nesses dias nós estamos vivendo, nessa situação que o nosso mundo está girando, a gente não perceber em que estágio do final deste mundo a gente está. Estamos tão preocupados com o agora, com esse momento, que não percebemos do que está para acontecer. Seria por acaso o estado de cegueira o nosso hoje ao olhar e não sermos sensíveis ao que está ocorrendo? Precisamos do Espírito Santo hoje para abrir os nossos olhos e nos mostrar o momento em que estamos vivendo. E não só mostrar o momento que estamos vivendo, mas como estamos vivendo o momento que estamos vivendo. Você entendeu aí? Não é só a situação da história, mas como estamos nessa situação da história. O Espírito Santo para a gente, amigo, ele é uma necessidade. E confiar no Senhor, obedecer o Senhor, é dizer, Deus, eu vou suprir as minhas necessidades na obediência. Amigos, existe a obediência pela fé. Preste bem atenção nisso aqui. A obediência pela fé, e a obediência na fé e a obediência na lei. Qual é a diferença dessas duas coisas? Primeiro, a obediência na fé é a obediência que ela é resultado da fé. Eu creio em Deus e por consequência de eu crer em Deus, eu vou obedecê-lo. Mas algumas pessoas creem na lei e quando elas creem na lei, elas vão obedecer à lei. E qual é a diferença disso? Quando a pessoa ela obedece na fé, a fé dela está em Cristo, a alegria dela está em Cristo. E quando a pessoa obedece na lei, a alegria dela está na lei, só que a lei não salva, a lei ela só me aponta o pecado. Quando a pessoa ela obedece pela fé, ela obedece na pessoa de Jesus, e quando a pessoa obedece na lei, ela obedece na lei, ela obedece na fria lei, então ela perde o amor, porque na cabeça dela, para ela ser salva, ela precisa guardar a lei é mais importante do que o seu autor. Muitas pessoas amam a lei de Deus, mas não amam o Deus da lei. E a obediência pela fé é um convite a você crer em Cristo e deixar que Ele faça uma obra em você, e essa obra inclui também obedecê-lo por amor. Entenda isso aqui. Não é a obediência pelos meus esforços, é a obediência por amor ao Senhor. Em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 15, Paulo repete uma pergunta muito interessante. Paulo fala assim, permaneceremos nós no pecado para que a graça aumente? Olha a ideia de Paulo. Eu preciso continuar, eu posso continuar errando só porque eu sei que tem graça à vontade? Paulo diz assim, não, de maneira nenhuma. Sabe qual é a ideia de Paulo? A ideia de Paulo é a seguinte, a partir do momento que eu encontro a Cristo, e conheço Cristo e o recebo na minha vida, eu recebo também agora os valores de Cristo na minha vida. Não para viver como antes, mas agora para eu viver uma nova vida. A minha vida? Não, a vida de Cristo. Entendeu? Esse é o mistério de viver a vida de Cristo, a vida em obediência. Você entendeu? E como isso acontece? Isso acontece, amigo, quando nós recebemos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa transformação de ser menos eu e me tornar cada vez mais igual a Cristo. É o Espírito Santo que pega a minha vida, que pega os meus gostos e me mostra os gostos que eu tenho que tirar, eu tenho que terminar, os valores que eu tenho que não são bons e fala assim, filho, esses valores não são bons. Os melhores valores são os valores de Cristo. Então receba os valores de Cristo, receba os frutos de Cristo, porque os frutos de Cristo são os frutos do Espírito. Se você olha para o Espírito Santo e vê lá em Gálatas capítulo 5, versículos 21 e 22, quando fala que os frutos do Espírito são bondade, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, todos estes frutos são os frutos de Jesus também. Quando o Senhor convida você a viver em Cristo,
Ele está dizendo também da mesma forma, viva também no Espírito e deixe que o Espírito Santo transforme você. Está entendendo? Nós precisamos do Espírito Santo. Ele é uma necessidade. 3 pontos trago para você porque eu preciso do Espírito Santo. Ponto número 1. Através do Espírito Santo, recebemos força em abundância para lutar as lutas que passamos aqui dentro. É o Espírito Santo que dá para a gente esse poder para vencer as batalhas pessoais. Segundo ponto, mediante o Espírito Santo, Cristo vive em nós pela fé. Aleluia, amém? Você quer viver uma vida espiritual de vitórias, uma vida espiritual de verdade? Ninguém vive uma vida espiritual sem Cristo. Grava isso, por favor, amigo. O último ponto desses 3 aqui. Quando Jesus vive em nós, Ele desenvolve em nós o seu caráter. Aleluia por isso. Ele desenvolve na gente o que Ele é. O interessante é que há muitas pessoas que querem viver uma vida cristã sem Cristo. Querem viver uma vida espiritual sem o Espírito. Tão contraditório, não é verdade? Pegam a Bíblia, eles leem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas se agarram na lei da Bíblia, mas não no Deus da lei. Amigo, por favor, me entenda. Ser de Cristo é viver em Cristo no Espírito. Olha essa frase de Ellen White. Eu amo essa frase que eu dividi com você. Preste bem atenção comigo. Olha só, olha só. Quando uma pessoa recebe Cristo, recebe também poder para viver a vida de Cristo. Coisa mais linda. Você entendeu? Quando eu quero viver a vida de Cristo, eu não sou abandonado. Pronto, viva agora a perfeição de Cristo. Não é assim, algo que eu nunca vou conseguir, porque eu não vou conseguir realmente ser igual a Cristo, plenamente igual a Cristo. Mas o Espírito Santo, ele me é dado para buscar viver o máximo da vida de Cristo. E é isso que eu quero te dizer, amigo. Você é convidado a viver a vida em Cristo, pelo Espírito e pelo poder do Espírito Santo para viver a vida de Cristo. Gálatas 4, versículo 1, diz assim, até que Cristo seja formado em vós. Eu já falei isso várias vezes com vocês. O propósito da nossa vida é viver a vida de Cristo. O propósito da nossa vida é viver a vida de Cristo. 2 pontos que eu quero observar com você sobre esse assunto, em viver no Espírito, para imitarmos a vida de Cristo. O ponto número 1 é o seguinte, de João 15, versículo 5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Escute bem com bastante atenção. O texto não diz que sem mim é difícil fazer. O texto falou que sem mim é impossível fazer. Queridos, muitas pessoas querem obedecer à lei, obedecer de forma de obedecer que é correto, mas sem a pessoa correta. Quando o Senhor fala que sem mim é impossível fazer, é para dizer para você que sem Ele é impossível você ser um cristão. Está entendendo? O outro ponto que eu quero observar contigo é uma declaração de Ellen White. E preste bem atenção. Ela diz assim, aquele que está a tentar alcançar o céu pelas suas próprias obras em guardar a lei, está a tentar o impossível. O homem não pode ser salvo sem a obediência, mas as suas obras não devem provir, ou quer dizer, se originar dele mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Vamos entender isso aqui rapidinho? Vamos lá. Número 1. O texto está afirmando que ninguém consegue alcançar o céu por ele mesmo. É impossível. O céu, amigo, não é um fruto do ser humano. Sabe por que não é fruto do ser humano? Porque o céu é eterno, o ser humano é limitado. O ser humano só pode alcançar aquilo que ele mesmo produz. Se o ser humano quer alcançar por ele mesmo, então ele só vai alcançar aquilo que ele mesmo produz. Eu sou limitado, alcanço coisas limitadas. Mas para alcançar aquilo que é eterno, só crendo em alguém que é eterno. Então por isso que o homem não consegue alcançar a sua própria salvação. O homem, ele só pode alcançar aquilo que ele consegue gerar por ele mesmo. Eu só posso conseguir as coisas que eu vou conseguir serão limitadas porque eu sou limitado. Eu sou pecador, então o que eu vou conseguir, o que eu vou gerar, o que eu vou produzir serão coisas pecadoras.
Mas, amigo, se eu quero alcançar a eternidade, então eu não consigo em mim mesmo. Por isso que o homem não consegue alcançar o céu por ele mesmo. Porque tudo aquilo que ele é, ele vai gerar. Se eu sou pecador, gero coisas pecadoras. Mas, amigo, para alcançar coisas eternas, eu busco aquele que é eterno. Por isso a salvação não está em você e não está em mim, mas está em Jesus Cristo. O segundo ponto que quero ver com você é que a obediência, ela faz parte do nosso movimento como cristãos. A obediência, ela faz parte da maturidade cristã. Compreende? Todo mundo que nasce tem que crescer, tem que amadurecer. Uma planta que nasce, ela amadurece, ela cresce. E você tem crescido no Senhor? Você tem amadurecido no Senhor? A obediência, ela serve para você como um exame para saber do seu nível de maturidade com Deus. E o último ponto tem que ver com esse aqui, é dizer o seguinte, que a obediência ela não deve ser por nossas próprias obras. A obediência deve ser por uma consequência. Eu não obedeço para ser salvo, eu sou salvo e por isso eu obedeço. Compreendeu? É a graça do Senhor. Ninguém tem que ser obediente para ser salvo. Pelo contrário, nós somos salvos e Deus nos dá então a alegria de obedecê-lo. Amigos, para nós irmos concluindo, quero dizer para você que a obediência ela é necessária. Ela faz parte da nossa caminhada. Olha o que está aqui em 1 João capítulo 2, versículos 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Você percebeu aqui que a obediência aos mandamentos, ela serviu só como um exame, e esse exame você tem que fazer. Talvez você está aqui nos ouvindo hoje, e você, ao olhar para os mandamentos, você fala assim, eu não guardo os mandamentos. Eu não sigo os mandamentos. É um exame para você fazer no seu coração. Porque aquele que guarda os mandamentos, esse está no Senhor. Ele ama o Senhor. E guardar os mandamentos tem que ver com amor. Eu sou casado com a Flávia, minha linda esposa Flávia, e o meu amor por ela me faz ser fiel a ela. E eu não fico brigando com a minha fidelidade. Não, com essa pessoa aqui não, com essa aqui não, com essa aqui não, com essa aqui não. Não, não preciso disso. Porque o amor que eu tenho por ela é tão grande que esse amor automaticamente deságua na minha vida, me fazendo uma pessoa fiel à minha esposa. Porque o meu sim para ela foi tão grande que quer dizer um não para todos os outros, ou todas as outras. Você está entendendo? E assim é com Deus. Dessa forma é com Deus. Os mandamentos são necessários. Os mandamentos eles fazem parte para marcar um povo que vai ser especial no tempo final. Como diz lá em Apocalipse 12, 17, diz assim, guardam os mandamentos de Deus. Esse povo que guarda os mandamentos de Deus, lá em Apocalipse 12, 17, não é isso? Em Apocalipse também 14, 12, diz assim, aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos do Senhor. Amigo, quero convidar você a confiar no Senhor e a se encher do combustível correto, o Espírito Santo. A obediência na sua vida sempre deve ser uma consequência da sua entrega. Sempre. E quando é assim, ela nos traz alegria. O combustível correto para ter uma obediência feliz é o Espírito Santo. Um carro, ele só é útil quando ele funciona. Se o carro não funciona, ou duas coisas você vai fazer. Ou você empurra o carro, ou você abastece o carro com o combustível correto. Se eu abasteço o carro com o combustível correto, o carro anda. Ou então, se não abastecer com o combustível correto, vou ter que empurrar o carro. Muita gente está empurrando o carro espiritual da vida. Não abasteceu com o Espírito Santo. Fazem muito esforço. E exige muito esforço de quem está caminhando junto com eles. Às vezes você exige dos filhos, você exige dos pais, da esposa, do esposo. Ei, amigo, esse carro, que é a vida espiritual, ele não foi criado para você empurrá-lo. Esse carro foi criado para você encher o tanque com o Espírito Santo para ele poder andar. Vou terminar aqui contando uma história para você. E você vai me entender. Uma vez um casal feliz da vida chega ao seu casamento. Casaram, felizes ali, estavam. E na hora de sair do casamento ali, um amigo perguntou para o noivo, e aí, como é que vocês vão para a lua de mel?
E o noivo falou, olha, nós vamos ser aqui agora, vamos pegar um ônibus, vamos para a rodoviária e tal, e vamos viajar de ônibus. E o amigo falou assim, não, vai no meu carro. Se você for no meu carro, você vai poder aproveitar muito mais o lugar para onde vocês estão indo. Aqui está a chave, aqui são os documentos, pode viajar. O noivo foi encantado com a gentileza desse amigo. Amigos são para isso também, né, gente? E obrigado, que legal, vou ganhar muitos dias, vai ser legal, que é onde eu vou estar, eu vou poder passar mais tempo ali com a minha recém-esposa, que legal, vai ser muito bacana, vamos poder aproveitar mais tempo, passear ali nos lugares turísticos, que bacana. Você me empresta, me empresta, toma aqui, vai embora, vai viajar, que legal. E a história diz que esse noivo então botou a sua esposa no carro, as malas no carro, ligou o carro e foi embora. No meio da viagem, felizes porque estavam aproveitando mais os dois juntinhos, ouvindo a música que queriam, paravam onde queriam, o sinal do combustível chegou ali dizendo que tinha que ser abastecido novamente o carro. Então ele parou no posto e fala assim, amigo, pode botar o combustível. E ele olhou para a bomba ali e falou, rapaz, completa. O rapaz então abriu o tanque do carro e colocou álcool. E então encheu o tanque, ele liga o carro e o carro sai andando. Amigos, que tristeza. O carro que ele estava era a gasolina. Colocou combustível errado no carro. O carro ficou dando trancos, solavancos. Ele teve que parar o carro e caçar uma oficina. Chegou na oficina, o mecânico olhou o carro e falou, você botou combustível errado, o carro era assim, assim, assado. E o noivo perguntou, como é que eu vou fazer então agora para poder arrumar? Não, seu carro tem que ficar aqui, porque a gente tem que arrumar o carro. Vamos ter que tirar tudo o combustível, vamos ter que limpar as peças, vamos ter que limpar os canos, os condutos aqui, para o carro poder andar normal. E acreditem, amigos, a viagem que deveria ser feita de carro para ser melhor aproveitada, ela foi reduzida, porque os noivos passaram mais tempo na oficina mecânica arrumando todo o carro do que aproveitar a lua de mel. Tem muita gente que está botando combustível errado no carro. Está buscando muita coisa para a vida espiritual que não é Cristo. Esqueceram do Espírito Santo, o combustível correto. E para você permanecer em Jesus, amigo, você precisa do Espírito Santo do Senhor. Ele na tua vida para dirigir a sua família, o seu casamento. Abasteça a sua vida das coisas corretas. Perdão, esquece essa frase, vou mudar minha frase. Abasteça a sua vida da pessoa correta, do Espírito Santo. Estamos abastecendo a nossa vida com coisas, quando deveríamos encher a nossa vida com a pessoa do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde e que você decida hoje encher a sua vida com Jesus. E Ele, através do Espírito Santo, vai permanecer em você. Que Deus abençoe.